paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais um vídeo com subsídios aqui da nossa EBD. E antes de nós entrarmos no conteúdo da lição, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e também a deixar aqui o seu comentário, curte já os nossos vídeos aqui, para que você ajude, então, se torne um apoiador também desse projeto aqui dentro do nosso ministério. Desejo que o Senhor Jesus abençoe muito a sua aula, que você seja um professor cada vez mais prolífico, mais abençoado e abençoador também aí na sua sala de aula. Então peço apenas esse voto de confiança, se inscreva no nosso canal para ajudar aqui no crescimento do nosso projeto do UMADIO EBD. Dito isso, vamos então aqui para o nosso conteúdo dessa lição. Chegamos hoje à lição de número 4, a lição que estará indo aí ao ar no dia 28 de janeiro. Então no domingo, dia 28 de janeiro, você estará aí lecionando para os seus jovens sobre o tema Jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Na lição da semana passada, você ensinou aí para os jovens que houve um período do cativeiro babilônico, onde os judeus que haviam há muito tempo deixado a lei do Senhor, foram castigados, claro que com um propósito também de restauração, mas o Senhor os castigou, os entregou então na mão dos babilônios. E naquela lição, então, você ensinou para os seus alunos que tudo isso aconteceu devido ao desprezo deles, à negligência com a instrução bíblica, com a doutrina bíblica. Porém, na lição desse domingo, nós vamos ver aqui o exemplo de 3 jovens que, apesar de estarem nesse contexto, eles se mantiveram firmes na palavra do Senhor. Então a gente vai ver que mesmo em meio àquela geração idólatra, uma geração que seguia outros deuses, uma geração completamente corrompida, porque esses jovens estavam vivendo dentro da Babilônia, mas ainda assim eles se mantiveram firmes na doutrina. E isso vai ser algo muito ilustrativo aqui dentro da nossa lição, porque você vai conseguir trabalhar aqui e fazer uma relação com o nosso cotidiano de hoje, com a realidade que os nossos jovens vivem atualmente. Há muitas semelhanças com esse contexto da Babilônia e daqueles 3 jovens com os nossos jovens vivendo no mundo moderno. O texto principal da nossa lição se encontra em Daniel, capítulo 3, versículo 18, onde aqui um desafio daqueles jovens, E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daqui vem o texto, resumo da lição. A confiança em Deus e o compromisso com a sua palavra contribuem com a manutenção da fidelidade do crente. Então este versículo-chave se encontra no capítulo 3 do livro de Daniel, mas eu quero sugerir a você, professor, para te dar um pouco mais de segurança na exposição desse conteúdo, que você faça a leitura de todo o texto inicial aqui do livro de Daniel. Então, desde o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 e talvez até mesmo o capítulo 4, que são os 4 capítulos de Daniel que se passam dentro do contexto do reinado de Nabucodonosor. Então é importante para te dar esse contexto histórico. E se você quiser ir além, também você pode ler o segundo livro de Reis a partir do versículo 24, que aí ele vai te dar então esse contexto histórico do que estava acontecendo então em Jerusalém, na Babilônia, enfim, qual era o contexto político também desse período. Então, 1 Reis de 24 a seguir e o livro de Daniel, capítulo 1, 2 e 3, são as sugestões aqui para que você prepare aí a sua aula. Na introdução da sua aula, que eu acho oportuno você destacar também, a respeito dos nomes desses jovens. A lição vai apresentar aqui o nome aramaico deles, então, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E vai se repetir isso durante várias vezes aqui no contexto da lição, nesse primeiro tópico. Porém, é interessante que você enfatize o nome hebraico desses jovens, então, que seria ali Ananias, Misael e Azarias, visto que esses nomes hebraicos deles são nomes que glorificam, que dignificam a Deus, enquanto que os nomes que foram dados por eles lá na Babilônia são nomes que dignificam, glorificam os falsos deuses, os deuses sumérios, os deuses lá da Babilônia. Então eu trouxe aqui uma tabelinha então mostrando esses nomes, inclusive está lá na lição, dentro das referências de apoio ali para o professor, você também vai encontrar aqui esses significados. Então foram 4 os jovens que foram mandados ali para a Babilônia. Na introdução da lição também que é interessante colocar o contexto histórico em que isso aconteceu, Esses 4 jovens vão ser enviados antes da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 605. Então eles foram lá em 586 a.C., eles vão ser enviados para lá, naquela primeiro cerco, a primeira invasão da Babilônia, e vão ser colocados esses jovens
para ajudar nas funções administrativas do reino. A Babilônia estava crescendo, estava se transformando num grande império e havia falta dessa mão de obra qualificada. Então não apenas esses 4 jovens hebreus, como muitos outros de várias partes desse império babilônico que estava se formando, eram levados então para a capital e lá eles eram treinados, de certa forma doutrinados, para que eles pudessem então se transformar em representantes do governo, né, em funcionários públicos, podemos dizer assim, dentro das diversas províncias ali do império. E uma das formas que esse pessoal então do governo babilônico fazia para transformar esses jovens, para doutrinar eles dentro dos padrões babilônicos, era justamente essa mudança do nome. Então, nesse sentido, Daniel, cujo nome seria Deus é meu juiz, ele vai ter o seu nome transformado para Beltesazar, aonde seria Marduk proteja a sua vida. Marduk é um dos principais deuses aqui desse panteão ali. Os babilônios eles eram politeístas, né? E Marduk é um dos principais deuses então do seu panteão. O segundo jovem, Ananias, o seu nome significa Deus foi gracioso ou bondoso para comigo. Então veja que é um nome que destaca a bondade, o favor de Deus. E o nome que ele vai receber é um nome Sadraque, que é um nome cujo significado seria um comando de Aku. Aku é um dos principais deuses da Suméria, que também era uma cidade ali da Mesopotâmia, né, que foi também um reino, um império antes dos babilônios, e que fazia parte aqui também esse deus do panteão politeísta dos babilônios. O terceiro jovem é Misael, quem é como Deus, ou aquele que vem de Deus, esse seria o significado de Misael, e o seu nome vai ser mudado então para Mesaque, que é aquele que, quem é como Aku, quem é como Aku é. Então, de certa forma, tiraram Deus, né, quem é como Deus, para quem é como Aku. Então veja, mais uma vez, dignificando aqui essa divindade dos sumérios. E o último desses jovens, Azarias, Deus é quem me ajuda, e ele vai ter o seu nome transformado para Abed-nego, que seria servo de Nego. Esse Nego também é uma outra forma de Nebo ou também Nabu, de onde inclusive vem o nome Nabucodonosor, né, que seria Nabu proteja as minhas fronteiras, Nabu proteja o meu império. Esse é o significado do nome do rei, Nabucodonosor. Então, Nabuco, Abed-nego, né, servo de Nabu ou servo de Nego. Então veja que são nomes que não favorecem ao nosso Deus, de forma que eu até sugiro aqui você como professor, talvez aí como pregador da palavra, evite, né, utilizar o nome desses jovens da forma aramaica, aqui, né, da forma pagã. É sempre preferível utilizar como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são nomes cuja sonoridade, cuja tradução, então, eles vão glorificar aqui, dignificar o nosso Deus. Primeiro tópico da lição tem aqui como tema firmeza doutrinária. Esse primeiro tópico todo, então, ele é baseado aqui na história desses jovens. Por isso que é importante que talvez já na introdução você, após ter feito ali a leitura inicial, né, com os seus jovens, você coloque ali alguns detalhes dessa história, aquilo que você julgar conveniente dentro do seu plano de aula. Porque o segundo e o terceiro tópico, eles vão deixar um pouquinho de lado essa história. Então é importante que você inicie aqui com ela, já fazendo essa história, e aí você vai ganhar tempo, né? Talvez você não precise ficar voltando ao contexto da história aqui na exposição dos próximos subtópicos. No primeiro subtópico, ele vai falar aqui a respeito dos jovens sob pressão. Então, você pode fazer aqui um resgate, né, do contexto, então, que nós já mencionamos aqui na introdução, de que esses jovens foram enviados para lá. E aí o capítulo 1 vai mostrar que eles resolveram não se contaminar. A lição vai deixar claro, como a Bíblia diz, que Daniel teve essa ideia, né, de eles não se contaminarem com o manjar do rei. Isso porque os manjares do rei eram comidas e bebidas, enfim, que eram oferecidos aos outros deuses. Então aqui já mostra um pouco dessa vontade, né, deles se manterem firmes, deles se manterem fiéis aqui às tradições que eles haviam recebido ali da palavra de Deus, né, possivelmente por intermédio dos seus pais, aqui, uma boa educação de base aqui, né? E, porém, essa foi apenas a primeira das decisões que eles tomaram, né, que foi uma decisão muito boa pela qual eles já foram recompensados. E no capítulo 3, que é então onde chega aqui no assunto do tópico, está esse grande teste que iria os levar à morte, então caso eles não adorassem essa grande estátua que o rei Nabucodonosor havia feito. No capítulo 2 do livro de Daniel é mostrado um sonho que Nabucodonosor teve de uma grande estátua
que os irmãos com certeza conhecem, né, o contexto todo, que simbolizava então os impérios, né, a partir ali da Babilônia, os impérios que viriam após Nabucodonosor. E é interessante que no capítulo 3, Nabucodonosor mandou fazer uma grande estátua de mais de 20 metros de altura, e talvez aqui demonstrando já um pouco da sua arrogância, da sua prepotência, como quem diz assim, no sonho a minha estátua tinha caído, né? Aquela estátua tinha passado, o meu império ia passar, mas eu vou mandar fazer agora uma estátua aqui para mostrar que eu sou o Todo-Poderoso, que eu mando mais do que os deuses e tudo mais. Então veja que isso demonstra um pouco assim do caráter, né? Da personalidade aqui de Nabucodonosor. E essas estátuas eram algo comuns, né, dentro da antiguidade, eram feitas, e havia a cerimônia então de dedicação, que seria a inauguração dessa estátua. E é ali que se insere então a história desses jovens hebreus, porque eles resolveram que eles não iriam adorar essa estátua, a estátua de uma divindade pagã, de uma divindade falsa. Ainda que, como diz o nosso texto áureo ali, né, mesmo que Deus não os salvasse, se Deus era poderoso, eles confiavam de que Deus tinha poder para livrá-los da fornalha de fogo ardente, mas mesmo que Deus não os livrasse, ainda assim eles não adorariam essa estátua. Então isso mostra a sua firmeza, né, de como o apego à doutrina faz com que eles tomem sábias decisões. E aqui, professor, é interessante destacar a questão da fornalha. Isso era algo comum dentro da cultura babilônia. Haviam então muitas fundições, né? Fundições aqui para lidar com metais, o derretimento do cobre, do bronze, né? Para a fabricação do bronze, enfim. Então essa fornalha de fogo ardente aqui de Daniel 3 possivelmente seja uma dessas fornalhas então que eram usadas para o derretimento aqui, para a fundição dos metais. Então era algo comum que estava ali. E talvez era então já também usada nesse contexto de pena de morte. A própria Bíblia vai mostrar que existiam alguns crimes, alguns pecados, alguns delitos na lei mosaica, na doutrina de Moisés, que eram punidas com o fogo. Entre eles eu destaco ali alguns tipos de incesto, a prostituição da filha de um sacerdote também seria punida com a morte pelo fogo, né? Então a punição, né, de morrer queimado era algo que era comum ali para a época, não foi algo que Nabucodonosor inventou naquele momento, né, para colocar aqueles jovens. Então isso era algo que possivelmente já havia acontecido outras vezes. O que nunca havia acontecido foi, de fato, o livramento de Deus então para com aqueles jovens. Veja que Nabucodonosor ficou tão perturbado com a resposta deles que mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Normalmente a fornalha teria ali entre 900 e 1000 graus, que é o grau necessário, né, a temperatura necessária ali para os usos aos quais eles faziam. Então, se de fato ela foi aquecida 7 vezes mais, então você imagina, né, o calor que isso ficou. Tanto que os próprios soldados que levam os jovens, eles acabam sendo mortos, né, por esse calor. Quanto aos jovens, porém, nada lhes aconteceu. E um quarto homem, né, apareceu na fornalha e passeava com eles, como bem conta aqui a narrativa bíblica, né? Então, notem que Deus livrou, né? Deus estava ali com eles e eles então foram libertos. E aí no terceiro subtópico aqui fala que essa firmeza doutrinária deles, ela foi recompensada. Por quê? Depois que eles saem da fornalha, Nabucodonosor vai ficar muito espantado com aquilo e, a bem da verdade, se nós formos observar, ele não se converteu genuinamente naquele contexto ali. Até dá a entender, uma leitura assim mais apressada, de que essa narrativa, esse acontecimento serviu para que ele enaltecesse, né, o Deus dos céus, colocasse o nosso Deus como Deus Todo-Poderoso. Porém, se a gente for ler nas entrelinhas, se a gente for ver Daniel 4, que vai mostrar que ele precisou passar por um processo ali, né, de perda do reino, de enlouquecimento, né, de demência, enfim. Então a gente vai ver que ele não houve ali uma genuína conversão. O que talvez houve foi trazer uma liberdade religiosa para que agora os judeus então pudessem adorar o seu próprio Deus, né, ter essa liberdade de culto. E ele colocou então que as pessoas não poderiam falar mal do nosso Deus. Então não houve assim uma humilhação de Nabucodonosor naquele momento. Ele estava talvez pensando na sua própria segurança, pensando na segurança do seu reino, porque se as pessoas se levantassem contra o Deus Todo-Poderoso, o que poderia acontecer com o seu próprio reino, né? Então veja que houve aqui um objetivo egoísta da parte de Nabucodonosor. Mas isso também prova e mostra para nós que Deus pode pegar as piores situações, as piores motivações das pessoas e transformar aquilo em bem. A Bíblia é rica em fornecer exemplos de coisas desse sentido, né, que acontecem. Então o nosso Deus, ele é poderoso e isso em nada diminui aqui
o milagre, né, ocorrido aqui na vida desses 3 jovens. Mas, para efeito aqui da nossa escola dominical, então o objetivo desse tópico é mostrar que eles eram jovens que estavam com uma firmeza doutrinária, e essa firmeza doutrinária, isso de eles quererem continuar com aquilo que eles haviam aprendido, fez eles tomarem sábias decisões ao longo da sua vida e foi algo que foi recompensado. A Bíblia vai mostrar que eles foram promovidos, né? Então foram promovidos aqui. É possível que já estivesse, esse período aqui já houvesse passado alguns anos desde aquele primeiro evento, talvez uns 15 a 20 anos poderiam já ter se passado, então talvez eles já não fossem tão mais jovens assim, mas ainda assim eles vão ser promovidos, né? Vão ganhar algum cargo aqui de mais destaque. E a gente vai ver que isso foi algo que serviu de bênção então na vida deles, na vida da nação, né? Então todo mundo saiu ganhando com isso. E aqui você pode aplicar então na vida do seu jovem, que quando ele se mantém firme na doutrina, firme naquilo que ele aprendeu, ele vai ser recompensado, a família dele vai ser recompensada, a igreja dele vai ser beneficiada com aquilo, enfim, todo mundo ganha quando nós permanecemos firmes na doutrina bíblica. O tópico número 2, confrontando a falsa doutrina. Esse tópico a gente vai introduzir aqui um assunto que ele vai ser abordado com mais detalhes na lição de número 5, uma lição que vai tratar então a respeito das falsas doutrinas. Então o primeiro subtópico você vai trazer aqui de forma resumida uma definição de falsa doutrina. E basicamente a falsa doutrina, a lição vai apontar, ela se vale do engano. Então o engano é a palavra-chave aqui quando se fala em falsa doutrina. E como a gente já viu na semana passada, quando tratamos aqui a respeito do Jardim do Éden, né, o exemplo de Adão e Eva, a gente vai ver que desde o início já foi assim. Então Satanás utilizou da serpente para fazer um engano, pervertendo aquilo que Deus havia falado. Então, as falsas doutrinas, elas sempre vêm nesse sentido. Talvez elas até tenham aparência de piedade, tenham aparência de palavra de Deus, mas em algum momento elas vão distorcer aquilo que Deus falou, aquilo que está escrito na palavra e vão afastar as pessoas do verdadeiro evangelho. E aí, nesse sentido, o segundo subtópico trabalha com os males que vêm então da falsa doutrina. E é justamente isso aqui, o que o comentarista vai apontar. O evangelho, ele nos leva até Cristo. O evangelho, ele mostra a situação do ser humano, né? de pecado, de como nós vivemos distantes de Deus. E o evangelho, então, ele nos leva até Jesus e dali vai nos conduzir, então, aqui à salvação. Já a falsa doutrina, ela sempre vai num outro sentido. Então, se o evangelho aponta o pecado do homem, a falsa doutrina, muitas vezes, ela vai vir para apontar as qualidades do ser humano. Então, ela tira a condição de pecador do ser humano e coloca ele como alguém vencedor, triunfante, né? Está aí hoje esse evangelho que é pregado, esse evangelho light, ou como se diz aí, o evangelho coach, né? Um evangelho que amacia o ego da pessoa e que não confronta o pecador, que não aponta o seu pecado. Então aqui nós já temos esse tipo de evangelho como algo que é falsa doutrina, extremamente oposto àquilo que é o verdadeiro evangelho. Mas no subtópico 2, a gente vai de forma resumida entender que o principal mal causado pelas falsas doutrinas é o enfraquecimento do corpo de Cristo. Se o verdadeiro evangelho ele produz arrependimento, ele produz conversão, ele produz vida, ele produz unidade na igreja, as falsas doutrinas elas vão enfraquecer a fé, elas vão causar divisão dentro do corpo de Cristo, elas vão trazer confusão. Então os males trazidos pela falsa doutrina são todos eles opostos ao que a verdadeira doutrina traz para nós. E o subtópico 3, ele vai justamente trabalhar então em cima disso, como é que é o confronto com a falsa doutrina. E a base desse confronto é a unidade doutrinária. E uma sugestão então aqui para você, professor, é trabalhar com os seus jovens o nosso livro da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. É possível que o seu pastor já tenha trabalhado isso na congregação, né, visto que esse livro foi lançado já em 2017 para 2018, e na época ali houve muitas igrejas, muitas congregações que trabalharam, principalmente nos cultos de terça-feira, né, no culto de edificação espiritual. Mas é sempre bom nós retornarmos para a nossa base. Ali, nessa declaração de fé das Assembleias de Deus, está então a base daquilo que nós cremos.
Então você pode, possivelmente, né, você tem aí algum encontro com os seus jovens, encontros de estudo da palavra, né? Então um bom livro para você utilizar então é o livro da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Um outro livro que eu também posso indicar, esse na versão em PDF, é o livro Academia de Discípulos, que ele é um material elaborado por nós aqui da Almádio e também do Discipulado para o Brasil, né, dentro do segmento do Discipulado Jovem. Então hoje ele ainda está na versão em PDF, mas se você tiver interesse, né, em conhecer esse material, que também pode ser utilizado então nesses encontros, você pode estar entrando em contato com o departamento de discipulado da sua congregação ou com o nosso departamento da Almádio, e nós vamos oferecer a você então todo o passo a passo de como você faz então para implementar o discipulado jovem aí na sua congregação. E por que eu falo isso? Porque o nosso terceiro subtópico, então ele coloca aqui que a receita para nós confrontarmos a falsa doutrina é o aprofundamento dos conhecimentos bíblicos, a intensificação da vida de oração e a promoção de encontros saudáveis de ensino da palavra de Deus, bem como a ampla distribuição de literaturas com a verdadeira doutrina. Então são 4 pontos básicos aqui que são a base daquilo que nós entendemos que seja o verdadeiro confronto com a falsa doutrina. De forma resumida, nós podemos dizer que a melhor forma de você combater as falsas doutrinas é conhecendo bem a verdadeira doutrina. Utilizo aqui uma analogia que já foi utilizada aqui em aulas anteriores, que é a analogia da moeda falsa. Então existem muitas notas falsas no mercado e existem muitas dificuldades, né, inúmeras dificuldades de você identificar as falsificações que existem, porque são muitos detalhes para serem decorados. E a cada vez que você talvez se torne especialista num tipo de falsificação, pode ser que uma nova falsificação aconteça e você já vai ficar desatualizado frente àquilo. Então o que você precisa? Você precisa conhecer a nota verdadeira. Quando você conhece bem a nota verdadeira, você vai bater o olho numa nota falsa e vai dizer, eu não sei o porquê que essa nota aqui ela é falsa, mas eu sei que ela não é igual à nota verdadeira. Então quando nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus, quando nós temos essa vida de oração, que aí a gente tem o Espírito Santo conosco, ele nos dá o dom do discernimento, né? Isso é muito importante também no confronto com as falsas doutrinas. Quando nós temos encontros saudáveis, que para o ensino da palavra de Deus, né, como seria então o encontro de discipulado, o encontro de estudo bíblico, e quando a gente distribui esse conhecimento para todas as pessoas dentro do corpo de Cristo, então a gente vai conseguir fortalecer o nosso conhecimento bíblico, o nosso conhecimento da doutrina verdadeira. E aí vai ficar fácil de nós vencermos as falsas doutrinas. E neste segundo tópico, o comentarista ele conclui dizendo que o principal ponto é justamente esse, é a vida diária. Então é no dia a dia, na vivência do Evangelho, que nós vamos conseguir vencer as falsas doutrinas. E por falar em tópico 3, vivendo a verdadeira doutrina. Então aqui o comentário vai tratar a respeito da verdadeira doutrina, dos benefícios dela e de como que nós fazemos então para viver a verdadeira doutrina. Então são assuntos aqui muito práticos, né, que você pode transmitir aí para os seus jovens, sendo que o ponto principal aqui é que a verdadeira doutrina ela é exatamente oposta à falsa doutrina. Então se a falsa doutrina afastava o ser humano da verdade, afastava ele da salvação, a verdadeira doutrina é aquela que está baseada em você se aproximar cada vez mais de Deus. Um ponto importante a ser citado aqui no segundo subtópico está lá no livro de apoio. Eu vou ler aqui o que o pastor Elias Torralbo transcreve, que diz o seguinte: o ensino cristão não é somente proveitoso e útil, mas também promove a saúde espiritual da igreja. Paulo observa que o objetivo em interromper os falsos profetas com seus falsos ensinos é de ensinar uma sã doutrina que produzirá um amor que vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então note o que o comentarista está concluindo aqui. O amor vai produzir um amor. E esse amor, queridos, ele vai se manifestar através de uma vida prática. Por isso que o terceiro subtópico é vivendo a verdadeira doutrina. Então não tem como nós falarmos que nós estamos vivendo, seguindo a verdadeira doutrina apenas com palavras, mas nós precisamos viver, praticar isso no nosso dia a dia, né, dentro do nosso contexto. E nesse sentido, então, é interessante, é importante nós promovermos esses encontros com os nossos jovens, nós promovermos também projetos de assistência social, né, nós estarmos engajando aqui a nossa juventude
na vivência prática da palavra de Deus. Nós não podemos correr o risco de se tornar apenas conhecedores profundos da palavra, conhecedores profundos da Bíblia, especialistas em Bíblia, no livro Bíblia, mas não sermos especialistas em viver isso no nosso dia a dia. Então, se nós nos preocuparmos muito com a Bíblia enquanto livro, né, saber quantos capítulos tem, quantos versículos, quem escreveu isso, quem escreveu aquilo, isso muitas vezes vai acabar gerando o que uma falsa doutrina gera: dissensão, divisão, né, o orgulho de que um sabe mais, outro sabe menos. Então isso a gente precisa evitar. Agora, quando nós trazemos isso para a nossa vida prática, quando nós começamos a viver de fato o genuíno evangelho, então isso vai trazer unidade, isso vai gerar crescimento na nossa vida espiritual, isso vai gerar crescimento do nosso grupo, vai gerar o crescimento da igreja. E para concluir esse terceiro tópico, eu lembro aqui das palavras de Jesus lá no Evangelho de Mateus, onde ele diz: como é que eu comparo o homem que ouve as minhas palavras, mas não pratica? Aquele que conhece o verdadeiro Evangelho, conhece a verdadeira doutrina, mas não vive ela. Alguém que fez a sua casa sobre a areia. E aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, aquele que fez a sua casa sobre a rocha. Então, para nós termos uma vida espiritual sadia, equilibrada, duradoura, nós precisamos não apenas conhecer a doutrina, mas também vivê-la no nosso dia a dia. Para finalizar aqui a nossa aula, na conclusão, eu trago aqui uma sugestão de uma dinâmica em grupo que você pode fazer aí na conclusão da sua aula. Essa dinâmica consiste aqui num estudo de caso baseado na carta à igreja de Tiatira, que está registrado lá em Apocalipse, capítulo 2, e versículo 18. Você vai ler essa carta, né, de 18 até o 29 ali com seus jovens, e você vai explicar para eles o contexto histórico, que era uma igreja a qual o Senhor estava reconhecendo, né, que eles tinham ali muitas qualidades, mas que infelizmente eles também estavam se entregando à heresia. E o contexto histórico dessa carta vai nos dizer que Tiatira era uma cidade destacada pelo seu comércio, então haviam muitos centros comerciais ali, de lã, de couro, linho, bronze, mas que para que as pessoas pudessem exercer essa atividade de comércio, ele precisava fazer parte de uma agremiação, uma espécie de clube ou talvez uma guilda, né? Um sindicato, vamos dizer assim. E essas agremiações, elas promoviam então muitas festas, elas tinham lá o seu deus protetor, o seu deus padroeiro, enfim. Então se fazia festas e orgias, né, em homenagem a esses deuses. Então a pessoa que quisesse entrar no ramo de comércio na cidade de Tiatira, ela deveria também se filiar a uma dessas agremiações e, por óbvio, né, fazer parte de todas as suas práticas. E é por isso que Jesus vai mandar essa carta para essa igreja e censurando aqui uma falsa profetisa que estava ali, que é identificada aqui pelo nome de Jezabel, aonde essa mulher então estava fazendo com que as pessoas seguissem a essas práticas. Possivelmente essa mulher pregava dizendo, né, que não havia problema em você fazer isso, porque Deus entendia que você precisava viver, você precisava ganhar o seu salário, ganhar o seu sustento, e Deus iria entender então completamente você servir a dois senhores, podemos dizer aqui. Então você vai dar esse contexto histórico para os seus jovens, vai ler a carta ali com eles, e aí você vai dividir eles em grupo e pedir o que fazer nesse sentido. Imagine que você é um jovem comerciante da cidade de Tiatira e você está agora entre esse dilema. Será que eu me associo a uma dessas agremiações, passo a fazer parte das suas práticas, ou eu não me associo e aí eu fico impedido de fazer a minha atividade profissional, o meu comércio aqui? Então coloque essa questão, esse desafio ali para eles. E aí você desafia eles a se posicionar e que eles tragam versículos que embasem essa posição deles, né? Por que eles agiriam dessa forma. Esse versículo que eu mencionei aqui de Mateus 6, né, o capítulo 6 de Mateus, é interessante. Mateus 6:38, por exemplo, vai colocar ali: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então esse poderia ser um caminho, né? Eu não vou me vender aqui aos deuses pagãos de Tiatira, né? Eu vou fazer outra coisa da vida e Deus vai me prover o sustento, né? E, enfim, então fica aqui uma dica, né? O capítulo 6 aqui de Mateus. Mas você, como professor também, pode estar auxiliando aí, né, cada grupo ali
a embasar os seus argumentos. Mas o objetivo dessa atividade é deixar com que eles conversem, interajam ali entre eles. As escolas dominicais, né, as nossas aulas, as nossas classes, elas também precisam ser esse momento de comunhão, de interação entre eles, para que eles tenham gosto de estar ali toda manhã, todo domingo, né, participando, interagindo e frequentando. Então vamos evitar, né, ficar apenas com aquelas aulas muito de conteúdo, né, de que o professor apenas fala, né, muito expositivas, e fazer também algumas atividades assim para que dê essa interação. E aí no final é importante que você pegue um aluno de cada uma das equipes para vir expor a opinião para toda a turma, que aí você já vai também estar preparando essa nova geração aí para a liderança, né? Daqui a pouco você consegue identificar alguém ali com o Ministério de Ensino, né? E você coloca também ali para lecionar. Então a gente vai um ajudando o outro, né? O corpo de Cristo ele vai sendo aperfeiçoado dessa forma, né? Um vai auxiliando no crescimento do outro e a gente vai fazendo com que essa geração que está vindo aí seja também uma geração abençoada e abençoadora. E no mais, me coloco aqui à disposição nos comentários, né, para colocar esse material aqui. Então, quem tiver alguma dúvida, enfim, pode também deixar aí nos comentários e na medida do possível estaremos respondendo. No mais, um forte abraço, convido você a se inscrever no canal mais uma vez e acompanhar aqui os nossos vídeos. Deus abençoe.